Vamos aproveitar. Já está com os nomes aqui, então não vai ter tanta dificuldade. Mas eu vou aproveitar. Eu vou fazer uma rápida introdução num assunto que é bem cobrado. Cobram, poxa, praticamente toda a prova de alguma forma ou outra. Mas é tão simples e é rápido, é coisa de 5 minutos. Mas ele vai ser desenvolvido melhor daqui a pouquinho, tá? Então a ideia é, pensa aqui comigo, ó. O sangue está vindo ali pelas veias, vai vir pro átrio direito e pro átrio esquerdo, tá bom? Veia pulmonar e pelas veias cavas. Beleza. Depois que o sangue chega aqui no átrio, vai para o ventrículo e do ventrículo é ejetado pelas artérias, tanto pela artéria pulmonar, do lado direito, quanto também pela aorta, do lado esquerdo. Mas já tenho mais umas coisinhas aqui para a gente conversar. Pensa aqui comigo, ó. Imagina o coração vazio. Ele acabou de contrair e agora ele está relaxado. Está vazio, igual está aí na fotinha mesmo. O coração relaxado, ele vai receber sangue que vai vindo do pulmão ou do corpo para dentro do coração. Então, é esse sangue que está aqui vindo pela veia cava e está entrando aqui no ventrículo direito e também no ventrículo esquerdo. Então, pensa que tem um volume de sangue que está vindo do corpo e está enchendo aqui. E vai encher os dois lados, tá bom? Consegue entender essa ideia? Esse conceito? Tipo, tem um sangue que está vindo por coração. Esse sangue se chama pré-carga. Eu acho que se eu fosse explicar numa palavra, deixa eu pensar como é que vocês podem escrever. Pré-carga não é nem o sangue em si, mas o sangue que está entrando vai causar uma certa pressão ali na parede, um peso ali no coração. Então você pode escrever que pré-carga é a quantidade de sangue que entra nos ventrículos. Melhor, não é nem só de forma passiva, é após uma contração atrial. Então, é a quantidade de sangue que entra nos ventrículos após uma contração atrial. Você pode colocar também que, se você parar para pensar, é a pressão que vai atuar ali no ventrículo. Isso tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Então, praticamente é o sangue que está chegando aqui no coração. Por exemplo, é difícil imaginar que quanto maior a pré-carga, mais o coração vai se dilatar para comportar o sangue. Pensa que está chegando... Noite. Oi, boa noite. Pro, não tô vendo nada. Ih, Tá normal? Todo mundo tá vendo? vocês estão vendo, gente? Aqui sim. Sim, tá. Ué, Tenta dar uma reiniciada aí, qualquer Aham. coisa. Tá bom. Então pensa que pré-carga é a carga que está chegando no coração. Quanto maior a pré-carga, mais sangue está chegando no coração. Quanto mais sangue está chegando no coração, consegue imaginar que mais ele está se distendendo? Ele está mais se enchendo, ele está ficando mais cheio. Ele vai distendendo ali as paredinhas dele para comportar esse sangue. Tranquilo, gente? Pré-carga é um conceito simples. Basicamente é o sangue que está chegando aqui no coração e está distendendo, em especial, o ventrículo, tá bom? Então, é o sangue que chega por ventrículo. É o sangue que chega para o coração. Realmente é o sangue que ele vai colocar para fora. Essa é a pré-carga. Daqui a pouquinho eu vou explicar de uma outra forma, tá? Para ver se fixa legal a ideia. Aí, o ventrículo encheu aqui. Com, não sei, 70 ml de sangue. Poxa, 70 ml é um copinho, meio copinho daquele de plástico. É bastante sangue. Aí o coração vai e contrai. O coração contraiu. Eu vou trabalhar do lado direito para ficar mais fácil, mas isso vai acontecer tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá?
o sangue vai sair para a artéria pulmonar e, deixa eu fazer em vermelho, para a aorta. Então você encheu o coração e aí o sangue saiu. Aí o coração vai relaxar de novo. O coração relaxando, vai acontecer tudo de novo. O sangue vai entrar de novo, a pré-carga vai dilatar o ventrículo direito e esquerdo. E aí, vamos de novo só para o lado direito agora. O ventrículo direito vai contrair e vai colocar o sangue para fora. Só que ele vai colocar o sangue para fora, empurrando o sangue contra o sangue que ele já tinha colocado antes. Então, por exemplo, pensando aqui na artéria pulmonar, o ventrículo direito. O ventrículo direito recebeu o sangue do átrio direito, teve a pré-carga. Aí ele mandou essa carga para fora. A carga que ele colocou para fora ficou aqui na artéria pulmonar. Na próxima contração, o sangue que estiver aqui no ventrículo direito vai sair. E vai encontrar resistência do sangue que já estava aqui fora. Tenta imaginar que é como se fosse um guarda-roupa cheio de bagunça. Cheio. Na hora que você abre a porta, a bagunça já empurra a porta contra você. Aí você abre a porta com força e coloca mais alguma coisa. E aí você já fecha a porta. Essa força que está fazendo resistência, talvez, contra essas duas válvulas, tanto a válvula pulmonar quanto a válvula aórtica, esse sangue que já está aqui na aorta e esse sangue que já está aqui na artéria pulmonar, é o que a gente chama de pós-carga. Se a gente fosse colocar em outras palavras, a pós-carga seria a carga contra a qual o coração vai contrair na sístole. Então, talvez pós-carga seria a carga que está resistindo à saída da carga. Lembrando que é um ciclo. Então você sempre vai ter a pré-carga chegando ao coração, a carga, que é a quantidade, o volume sistólico, quer dizer, a quantidade de sangue que realmente está saindo do ventrículo, e a pós-carga, que está resistindo a essa carga. Se você parar para pensar de uma outra forma, eu vou simplificar muito, mas é como se o coração, ignora o coração, faz de conta que o coração é só um caminho. Aliás, dá até para a gente fazer uma forma mais simples. Tem uma válvula aqui, tem uma válvula aqui. Só estou simplificando bastante, tá? Pré-carga é a quantidade de sangue que está chegando aqui, para o coração mandar para fora. Quanto mais sangue chega na pré-carga, mais sangue o coração vai colocar para fora. Aí o coração se enche de sangue, a gente tem a carga. Ou carga fica feio, tá? Chama de volume sistólico. Não deixa de ser uma carga. E aí quando essa carga sair do coração, vai ter aqui. Vai estar aqui fora. Na verdade, sempre vai ter sangue aqui fora, né? Essa é a pós-carga. É a força contra a qual o coração vai ter que lutar para colocar o sangue, o volume sistólico, para fora. Eu vou fazer de azul, não vou fazer de azul não, senão vocês vão associar sangue venoso e sangue arterial. Mas pensa sempre que é tanto venoso quanto arterial. Do lado esquerdo do coração a pré-carga vai ser arterial e do lado direito a pré-carga vai ser venosa. Da mesma forma, a pós-carga do lado direito também vai ser venosa e a pós-carga do lado esquerdo também vai ser arterial. Aí, para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar, pensa
bonequinho andando de bicicleta, que é o coração. Pré-carga é como se fosse o vento a favor do coração. É o sangue que está chegando para o coração. Quanto mais sangue tiver, mais fácil o coração vai mandar para fora, mais sangue o coração vai ter que colocar para fora e tudo vai funcionar bem. Carga é como se fosse um vento contrário ao coração. Ou seja, o coração vai ter que colocar a carga dele, o volume sistólico, contra a pós-carga. Quer ver um exemplo mais fácil? Quando, por exemplo, se você beber muita água, muita, inventou de beber água pra caramba, vai chegar muito volume pro seu sangue, pro seu coração. Seu coração vai receber muito volume. Agora, vamos imaginar que você está com hipertensão. Sua pressão está alta, tão alta, que a sua aorta está toda apertada. Ou está cheia de gordura, porque você já está com tantos anos e aí está tudo entupido para cá. Se está tudo apertado, vai aumentar a resistência. Ou seja, vai aumentar a pós-carga. Conseguiu entender, gente, com o modelinho aqui da bicicleta? A gente vai voltar nisso na hora que a gente for discutir insuficiência cardíaca. Se você tiver perdido muito sangue, por exemplo, o que vocês acham? Vai aumentar ou diminuir a pré-carga? Um acidente automobilístico, daqueles que a pessoa se machuca e perde sangue pra caramba. Aumenta ou diminui a pré-carga? Diminui. É isso. Entenderam. Uma pessoa desidratada, com diarreia, vômito, dengue. Diminui. Vamos dificultar. Uma pessoa que está com hipotensão, aumenta ou diminui a pós-carga? O que diminui também. Diminui? A pós-carga. Eu acho que vai estar diminuído. Vai estar diminuído. É, porque não vai ter tanta resistência, né? É isso. Essa é a ideia. Tanto que para subir a pressão, ou você aumenta a volemia, ou faz vasoconstrição. Boa. Já jogou a vasoconstrição e jogou volemia. Ó, volemia normalmente vai estar associado com aumento da pré-carga. Quanto mais volume, normalmente, maior a pré-carga. Então aí é melhor, no caso, fazer a vasoconstrição. Se você fizer... boa. Deixa eu aproveitar e colocar... Bom, tudo bem, gente? Volume associado normalmente à pré-carga. Vasoconstrição ou dilatação, ou seja, resistência vascular periférica, está associado à pós-carga. Então, se você aumenta a resistência, você aumenta a pós-carga. Vai ser mais difícil para o sangue sair. Se você está com hipotensão, você vai estar com baixa pós-carga, vai ter pouco sangue aqui na aorta. Não é que vai ter pouco sangue, vai ter a mesma quantidade, mas o sangue não vai estar apertado, não vai estar empurrando a porta. Não, vai estar tranquilo para abrir essa porta e colocar o sangue para fora. Pensa sempre na força que o sangue está fazendo. A pré-carga empurra o sangue para cá. A pós-carga empurra o sangue para cá. Fiquei meio perdida, não entendi muito bem, não. Então, ó. Peraí, deixa eu fazer o desenho aqui. Aliás, peraí. Achei. Vou apagar a lousa. Pronto. Vou fazer de verde. Ó, é só o desenho do coração, tá? Mas tenta perceber, por exemplo, aqui tá a aorta. Aliás, a aorta tá aqui. A artéria pulmonar tá aqui. E aqui tá o ventrículo direito. Lembrando que isso vai acontecer tanto no direito quanto no esquerdo.
pós-carga está muito mais associado à quantidade de volume de sangue. Então, quanto mais sangue está chegando para o meu coração, maior a minha pré-carga, perdão. Então, quanto mais sangue, maior a minha pré-carga. É fácil, o sangue só entra no coração. E aí você dilata, quer dizer, dilatar é complicado, mas o coração vai aumentar de tamanho porque ele está recebendo esse sangue. Pós-carga é essa daqui, ó. Está muito mais relacionado ao sangue que já saiu do coração. Então ele está muito mais relacionado, por exemplo, à resistência vascular. Se eu tiver uma aorta que está bem entupida com a idade ou com alguma doença, você vai ter um aumento da pós-carga, ou seja, vai ser mais difícil para o sangue sair. Professor, Oi. posso fazer uma pergunta? Com certeza. No caso, o cor pulmonar, ele vai afetar a pré-carga e uma insuficiência cardíaca vai afetar a pós-carga? Pera que eu estou raciocinando o que você falou. Um cor pulmonar vai afetar... A pré-carga. Ou não? O que você acha? Ó, só para vocês entenderem, cor pulmonar é você fazer o pulmãozinho aqui, tá? Aí o sangue, o cor pulmonar basicamente é uma hipertensão pulmonar, e aí o sangue começa a acumular aqui. Era a pergunta que eu ia fazer para vocês. Pensa assim, ó, eu vou responder já, tá, Thalita? Vamos só ver se a gente consegue desenvolver a ideia junto. Tá bom. Se eu tiver um quadro de hipertensão pulmonar, eu vou ter um aumento ou uma redução, e de qual das cargas? Vamos pensar na pós-carga. Vai aumentar ou vai diminuir a pós-carga numa hipertensão pulmonar? Acho que vai diminuir. A pós-carga. Pós-carga. Calma aí. Ó, hipertensão. Eu tô cheio de sangue Agora eu aqui. não confundi. Calma aí. Eu vou pensar aqui, vou raciocinar. Eu acho que iria aumentar, porque teria mais volume de sangue ali, né? Essa pergunta é bem pesada. Daiane, tá certo. Vai aumentar a pós-carga. Pensa aqui comigo, ó. É a mesma coisa da aorta, tá? Só que dessa vez a gente colocou na artéria pulmonar. Se você tiver uma hipertensão aqui, ó, nessa artéria pulmonar, vai ficar com muito sangue acumulado aqui. E aí, na hora que o coração for mandar esse sangue para fora, ele vai ter que fazer muita força para vencer essa resistência. Então você vai ter um aumento da pós-carga. Aí, cor pulmonar é quando a hipertensão pulmonar já ficou tão grande, que o ventrículo direito teve que aumentar de tamanho para colocar mais força para o sangue ir para fora. É a mesma ideia. Você vai ter um aumento, então, da pós-carga. Tá bom? Fez sentido, Thalita? Você que perguntou? Sim, agora entendi. Era isso que eu queria saber. Era isso que eu tava na dúvida. Acho que é por isso que eu não consegui responder. Mas agora eu entendi. Então, assim, você fez uma pergunta muito boa e bem difícil. E eu garanto que é mais ou menos nessa pegada aí que vai ser cobrado de vocês de alguma forma, em alguma prova. Qual foi a última pergunta, Thali, sobre insuficiência cardíaca? Isso, porque daí o ventrículo esquerdo que vai estar aumentado. Nesse caso da insuficiência cardíaca, é um coração que poderia... Uma insuficiência cardíaca, deixa eu pensar. Faz de conta que essa válvula aqui, ó, não está funcionando direito, tá? A mitral parou de funcionar. Ou bicúspide, ou átrio ventricular esquerda parou de funcionar. Na hora que o ventrículo for contrair, em vez do sangue sair completamente aqui pela aorta, uma parte do sangue vai voltar para o átrio, porque a válvula não está fechando direito. Nesse caso, você vai ter, teoricamente, uma mesma pós-carga, não vai afetar nada da pós-carga, e a pré-carga vai continuar chegando no seu coração. O problema principal vai ser a falta de capacidade do coração de mandar esse sangue para fora. Então, no final das contas, eu estou aqui imaginando o que pode acontecer bem secundário, bem grave,
mas de imediato não vai mexer em nada, nem na pré, nem na pós. O que vai mudar mesmo é o volume sistólico que vai cair. Fez sentido? Entendi agora. O coração tá fraco e ele, tá recebendo sangue, e lá fora tanto faz. Ele só não vai colocar para fora porque o sangue vai voltar pro átrio. Entendi, Entendeu? professor. Obrigada. Entendi. Imagina. Pessoal, assim, não é tão difícil, mas as perguntas que colocam nesse sentido vão fazer vocês pensarem muito, porque vão ser nesse nível. Corpo pulmonale, na verdade vai ser assim, paciente, 70 e tantos anos, com DPOC, blá 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 blá, evolui com corpo pulmonale, e a gente vai estudar o que é corpo pulmonale, mas já adianto que é um coração pulmonar, por hipertensão pulmonar. Evolui com qual das disfunções cardíacas? Aí vai estar lá. Aumento da pós-carga, redução da pós-carga, manutenção da pré-carga, e tanto vai alterar alguma coisa, enfim, as alternativas que vão deixar a gente mais confuso. Nessas perguntas que você precisa parar para pensar mesmo, se você conseguir desenhar ali na prova, não vai ter problema não, tá? E talvez ajude a entender. Porque tem tanta etapa para a gente montar ali no quebra-cabeça que faz mais sentido só desenhar mesmo. Então, corpo pulmonar e hipertensão pulmonar vão aumentar, a setinha aqui, ó, vão aumentar a pós-carga. Hipertensão arterial sistêmica também vai aumentar a pós-carga. Tá bom? Entendi. Vou anotar desse jeitinho para não esquecer. Boa. Assim, de novo, gente, a gente vai estudar as doenças e aí eu tento associar com pré-carga e pós-carga, tá? Porque é simples o contexto. A ideia é coração que vem, pré-carga. Coração que tá lá fora já é a pós-carga. E o que eu tenho é a carga, mas carga fica esquisito de chamar, então a gente chama de volume sistólico. Mas a ideia é essa. Não é tão complicado porque é isso. São só 3 nominhos aí para você prestar atenção. Mas aí, como que isso vai ser cobrado? Isso é... Aí abre leque para umas doideiras mesmo. Tá bom? Precisava trazer isso para vocês só para a gente fechar esse assunto da anatomia e um pouquinho já de fisiologia, mas a gente vai entrar agora para valer na inervação, na fisiologia do coração, tá bom? Dúvidas até aqui, gente? Tá tudo bem? Manda um joinha aí, só para eu ver como é que vocês estão. Boa. Sobrevivendo. Sobrevivendo. Ó, quando eu for colocar em algumas doenças, Pessoal, acabei Márcia... de entrar. Tá, não tem problema. Boa noite. Boa noite. Ó, Silvana, vai chegar... A gente vai começar agora um assunto sobre fisiologia. Eu só falei praticamente agora o que é pré-carga, volume sistólico e pós-carga. Então não perdeu muita coisa, não. A gente vai começar um assunto novo, totalmente novo. Já é um pouco de fisiologia, mas agora é fisiologia pura, tá bom? Pessoal, vamos lá. Antes da gente seguir para a fisiologia, ainda tem mais uma perguntinha só que talvez seja de anatomia, vai. Vocês lembram quem faz a inervação do coração? Tipo, qual o nervo do É o coração? nervo frênico? Quase, bateu do lado ali. O nervo frênico ele vai pro diafragma. Eu sei que tem risco da gente bater nele quando tá fazendo aspiração, mas agora fugiu o nome dele. Eu tô Quando tentando você aqui, está fazendo uma aspiração, algum professor já tem deve ter um falado. risco, Toma cuidado com o reflexo. Não lembro agora, calma aí, vou tentar. Chuta. Ó, é o 10º nervo craniano. É o vago. Vamos pensar assim, ó. Pessoal, desculpa, quem que falou do nervo frênico, que eu achei uma boa resposta também? Fui eu. Wadai. Ó, o nervo frênico,
ele cuida do diafragma e ele sai lá de C2, C3, 4 e 5. Então ele vai sair de lá e vai juntar aqui o nervo frênico. Ele vai cuidar do diafragma. O vago, ele é um nervo craniano, então ele já não vai sair da medula, ele vai sair do crânio mesmo. Só que o nervo vago vai passar bem próximo do nervo frênico, tá? No mesmo sentido ali. E o nervo vago, ele tem uma outra característica. Ele passa bem próximo à traqueia, junto com o nervo frênico. O que significa que quando você, por exemplo, vai aspirar um paciente, você pode dar uma cutucada no nervo frênico ou no nervo vago e o paciente ficar com soluço. Ou ficar com soluço no coração, que é uma bradicardia violenta. Isso é muito comum em criança. Reflexo vagal, tá bom? Horrível, tomara que vocês nunca passem por isso, porque na hora que você está descendo a sonda, a frequência cardíaca começa a despencar. O paciente estava com uma frequência de 80, 90, começa a cair para 20, 30. E aí você fica desesperado, sem saber o que fazer, aí você tira a sonda e o coração volta a bater no ritmo normal. Corre o risco do paciente parar? Olha, corre. Era isso que eu ia perguntar agora, ou se é só medo que fazem na corre gente, o pra risco gente... do coração parar? Olha, eu vou dar uma explicação. Deixa eu colocar essa pergunta aqui, porque depois eu vou perguntar para vocês, tá? Eu vou colocar uma interrogaçãozinha aqui. E vamos lá. Eu vou dar uma ideia para vocês, e aí vocês me explicam se dá para o coração parar. O coração é o único órgão capaz de trabalhar sozinho. O que significa que se eu arrancar o coração, tirar totalmente do corpo, ele é o único órgão que trabalha sozinho. Então vamos entender isso. Ele tem um nervo, deixa eu fazer o nervo mais escuro aqui. Pronto. Ele tem um nervo que vem aqui por fora e inerva ele todinho. Entretanto, o coração também tem um sistema de eletricidade própria. Que funciona sozinho. Agora, significa que se eu arrancar o coração de uma pessoa, ele vai continuar batendo. Enquanto tiver energia, ele vai bater. O que vocês acham agora? Se eu cutucar esse nervo frênico, tem chance o nervo frênico fazer de amarelinho clarinho? Tem chance do coração parar de bater? Dependendo de como foi esse cutucão. Imagina que foi o cutucão. Aquele que você pegou o nervo e fez pac. No caso é o nervo vago, né? Eu tô falando frênico. Perdão, gente. Desculpa. Eu fiquei com frênico na cabeça. É vago. Toda vez que eu falei frênico até agora foi vago. Desculpa. É vago. Eu acho que daria uma bagunçada. Uhum. Igual você falou, ele pode entrar em bradicardia. Uhum. Mas acho que parar completamente, não. Por quê? Ou ele pode entrar em uma... como que fala? Eu vou ter que dar um choque. Eu tô muito ruim de nome. Minha memória tá muito ruim hoje. Você vai dar choque praticamente em duas situações. TV e FV. Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Isso, a fibrilação que eu ia falar. Ele pode entrar em fibrilação? Pode. Vamos entender isso aqui, ó. Vamos lá. Se eu der um cutucão, bater muito forte nesse nervo, vamos colocar duas situações. Primeira, arranquei esse nervo. Arranquei a cabeça. O coração vai continuar batendo? Vai. Porque o coração tem um sistema de inervação próprio. Então, para que serve esse nervo? Esse nervo ele tem duas funções. O nervo vago. Se eu falar frênico, a gente me corrige na hora. Não deixa eu falar frênico, não. O nervo vago, ele tem praticamente 3 funções. Vai. Primeiro, reduzir a frequência cardíaca. Segundo, reduzir a força de contração do coração.
Ou aumentar. Ele também pode aumentar a frequência cardíaca e aumentar a força de contração. E a terceira função é contrair ou dilatar as coronárias. Tá bom? Pegou? Então, controle da frequência cardíaca, controle da força de contração cardíaca e vasoconstrição, vasodilatação das coronárias. Coronárias que a gente já viu antes, que são a parte que inervam o coração. Tá bom? Mais uma coisinha para vocês colocarem aí. Nervo vago, portanto, ele tem uma função de inervação extrínseca, de fora do coração. E ele tem uma função de sistema nervoso autônomo. Então ele tem a função simpática e parasimpática. Simpática é de adrenalina, lembra? Que faz a gente disparar o coração. Simpático dispara coração, acelera o coração, pensando só em coração, tá? E o parasimpático usa a acetilcolina, que é o oposto da adrenalina, que faz o contrário, relaxa o coração, desacelera o coração. O nervo frênico, vamos escrever isso que ficou muito legal pra gente escrever. O nervo frênico de novo. Nervo frênico na cabeça. Nervo vago tem 3 funções. Primeira, aumentar a velocidade de contração. Sugestão: presta atenção na palavra que eu vou colocar aqui, porque ela é bem importante. Cronotropismo. Crono é de tempo. Ele também diminui, perdão. Desculpa, gente. Pronto. Aumentar ou diminuir a velocidade de contração. Cronotropismo. Cronotropismo cardíaco tem a ver com a velocidade do coração. Então, por exemplo, quando o seu coração está acelerado, ele está com um aumento do cronotropismo. Tem drogas que são cronotrópicas, é muito R para falar. Ou seja, elas aceleram o coração. É um trava-línguas, né? É. Drogas cronotrópicas aceleram o coração. Bom, cronotropismo. Crono. Segundo, aumentar, diminuir a força de contração. Ou seja, o coração vai bater mais forte. Em vez de colocar 50 ml, ele vai colocar 80 ml para fora. Isso a gente chama de inotropismo. Existem drogas que são inotrópicas. Elas aumentam a força de contração do coração. De contração do coração. Então, por exemplo, se você for fazer uma atividade física, seu coração vai bater mais rápido e também mais forte. Ele vai aumentar o cronotropismo e também o inotropismo. Se ele aumentar só o cronotropismo, seu coração vai precisar trabalhar muito mais rápido. Um coração que está com o inotropismo muito forte, normalmente é aquele coração que você sente bater na cabeça. Então é um coração que está batendo com tanta força, que você sente ele, pum, bater na cabeça. Normalmente com pressão alta ele fica assim. Lembrando, adrenalina aumenta, drogas simpáticas aumentam e parasimpáticas, a acetilcolina é a principal, diminui. Então você acelera com a adrenalina e você desacelera com a acetilcolina.
Você acelera com o sistema simpático e você desacelera com o sistema parasimpático. Achou que só no primeiro ano que ia precisar saber disso? Bem que eu queria. E, por fim, ele também tem uma função de vasoconstrição ou vasodilatação das coronárias. Não é, sei lá, de todas as artérias do corpo, não. É só das artérias do coração. E todas as artérias do coração praticamente são as coronárias. Tá bom? Pronto. Letrinha grande para não esquecer. É isso que o nervo vago faz. Então ele fala, coração, acelera. Coração, desacelera. Dilata as coronárias. Constringe as coronárias. Ele dá uma direção. Coração, ele está apaixonado. Dispara porque está liberando adrenalina. Coração, ele vai dormir. Libera parasimpático e relaxa porque ele vai descansar e a gente não vai usar tanto esse coração agora não. Tá bom? Aí vem aquela ideia. O coração, essa é a inervação extrínseca. Mas o coração também tem uma inervação intrínseca, ou seja, de dentro. Não tem um nome específico, são só inervação intrínseca do coração. E ela tem a função de contrair o coração. Só. Então, se eu arrancar o nervo vago, o coração vai fazer o quê? Ele vai contrair e vai relaxar. Com que frequência? Ele vai trabalhar aí numa frequência de repouso por volta aí de 60 a 80 batimentos por minuto. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas ele vai contrair. Só isso. Se você bater no nervo frênico, aí corre dois riscos. Ou ele vai fazer um soluço, que seria aumentar a frequência cardíaca, aumentar o cronotropismo ou o inotropismo, ou o contrário, dar como se fosse uma cãibra, e ele vai diminuir, então, o cronotropismo ou o inotropismo. Se você fizer um estímulo muito forte, tipo dar um peteleco no nervo vago, ele pode fazer uma ou outra, mas de uma forma muito aguda. Então a frequência cardíaca pode chegar a 210 ou zerar. Do tipo, o nervo vago vai falar para o coração, para. O coração vai quase parar. Quase, porque o coração tem o próprio sistema de geração de energia. Então, por mais que o sistema parasimpático esteja muito atacado, cedo ou tarde, o coração volta a engatar a primeira ali e volta a bater o coração. Cedo ou tarde, que eu quero dizer, não é tipo 10, 15 minutos depois, tá? Eu quero dizer dá para parar um coração batendo no nervo vago? Olha, na área da saúde, uma coisa que eu aprendi é que nunca dá para dizer nunca. Entretanto, é bem pouco provável. É mais provável que o coração volte a bater daqui a pouquinho. Entretanto, se você der um cutucão e bagunçar a atividade elétrica do coração, aí ele pode entrar naquilo que a Thalita falou, que é uma fibrilação. Fibrilação é um curto-circuito do coração, tá bom? Então aí sim ele pode ter uma complicação que pode levar a uma parada cardíaca, mas é indireto, não é diretamente não. Respira um pouquinho, anota isso daí do jeito que vocês estão escrevendo, que eu vou mostrar um pouquinho melhor tudo isso que eu falei, tá? E vamos para a parte mais, não difícil, mas diferente do coração. O coração, então, ele tem uma própria atividade elétrica. O coração consegue se virar sozinho. Como? Bom, basicamente o que ele tem é um pequeno gerador.
E eu posso dizer que mesmo hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente não entendeu muito bem como funciona esse gerador. Por que que ele faz energia sozinho? Por que que ele não faz... Por que que ele não depende do cérebro? Vou te dizer, pessoal, por mais que eu pegue um coração na mão, eu não vou ver nada do que eu estou falando agora aqui para vocês. Então eu só vou fazer de um tamanho... Oi, Tari, pode falar. Desculpa se eu atrapalhei seu Imagina, raciocínio. pode falar. Mas uma dúvida que me surgiu agora, tem um tempo determinado que ele fica trabalhando sozinho, sem ou não? Qual que é o tempo, você sabe? Para a vida toda. E Não, tipo... assim, tipo para um transplante cardíaco, por exemplo, Boa. quando tem morte encefálica e aí eles tiram o coração do doador. Ele tem um tempo de vida útil sem estar até chegar Dentro de uma pessoa, né? até chegar na pessoa que vai ser transplantada, por exemplo. Ó, sim, ele tem um tempo e, assim, o coração, enquanto ele estiver recebendo oxigênio, sódio e potássio, ele vai bater, ele vai contrair. Enquanto tiver um pouquinho de glicose ali, ele vai tirar energia e vai contrair. Ah, e cálcio também. Porque são esses elementos químicos que vão fazer a eletricidade acontecer. Agora, se eu não tenho mais sangue chegando no meu coração, por exemplo, num transplante, ele vai acabar parando logo logo. No transplante, o que é feito é, eles cortam o coração e colocam numa bolsa de gelo. Porque assim o coração dá uma congelada, ele dá uma desacelerada. Ele vai continuar batendo, que é muito bizarro de pensar. Ele bate dentro da caixa, cheio de gelo, ele vai batendo bem devagarinho. Ele pode não bater fazendo tudo aquilo ali que a gente já viu. Mas você consegue ver um pouco de contração, você vai ver um músculo dando uma pequena torçãozinha ali nele, e ele vai estar vivo. Enquanto tiver um pouco de energia, ele vai contrair sozinho. Quando você colocar numa pessoa nova, aí ele vai receber todo o suporte de sangue. E aí tem duas situações. Se for uma coisa fresca, do tipo acabei de tirar o coração e já coloquei, talvez nem precise fazer nada, mas é que vai demorar um tempo para aquele procedimento cirúrgico e tudo mais. Se não, você vai precisar só dar um choquinho. E aí o coração engatou a primeira e ele vai o resto. Que é como se fosse uma cardioversão, só que direto no coração. É bem legal de ver. Consegui responder, Tari? Entendi. Sim, entendi, Sim. professora, obrigada. É que no caso que você falou que é, tipo, eterno, se ainda não tirou da pessoa. Ela pode Isso. estar em morte encefálica, Ele e continua aí batendo. ele pode continuar enquanto eles conseguirem manter o fluxo sanguíneo. Isso. É Por isso? exemplo, a pessoa morreu, teve morte encefálica, eles vão doar os órgãos dessa pessoa. Depois da morte encefálica, não é raro todos os outros órgãos entrarem em falência. Então, por mais que a pessoa entrou em morte encefálica, provavelmente nas próximas horas ela vai morrer por falência múltipla mesmo. Nesse intervalo que a gente tem que tentar fazer o transplante, porque a pessoa ainda está viva e os órgãos ainda estão funcionando. Com as horas, os órgãos vão entrando em disfunção. O corpo precisa do cérebro. Só que numa morte encefálica não tem mais cérebro, né? E aí os órgãos começam a entrar em disfunção. A gente Entendi, podia fazer professor, uma aula obrigada. de morte encefálica de novo, igual aquela que eu fiz ano passado, hein? Foi bem legal. Eu gosto bastante. Fechou. Vou anotar pra gente fazer. Pessoal, e aí o coração tem um sistema próprio de geração de energia. É essa bolinha que fica mais pro lado da aorta, da aorta não, perdão, da veia cava superior, eu ia dizer do átrio direito, tá bom? Então tem como se fosse uma bolinha. Essa bolinha parece, se você colocasse no microscópio, o que você veria é mais ou menos um emaranhado de fios assim, ó. De novo, não dá para ver no olho nu, tá? Você ia ver um monte de nervo assim. E o que ninguém consegue explicar até hoje é por que esses nervos geram energia elétrica sozinho. Tipo, não tem um motivo para isso gerar energia elétrica sozinha.
Não que a gente conheça, mas ele gera. E aí você vai ver um monte de emaranhado, assim, ó. Um monte de emaranhado como se estivesse dando um nó. Aí o pessoal falou, nossa, que nome legal. Vamos dar o nome, então, disso de nó. Então, tá. Então isso aí chama nó sinoatrial. Às vezes o pessoal da área da saúde inventa uns nomes legais. Às vezes. Bem raro. Tá, mas nó é estranho, né? É. Mas tem lugar que pode chamar de nodo também. Aí fica esquisito mais ainda. Os dois nomes estão certos, tá? Só decora o nome sinoatrial. Sino está no átrio. Tá bom? Então, a inervação extrínseca vai liberar adrenalina e vai dar uma acelerada no coração, ou o sistema parasimpático vai dar uma desacelerada. Beleza, essa daí é a inervação extrínseca. Mas eu vou falar agora com vocês sobre a intrínseca, a que realmente faz o coração bater. Então quer dizer, o meu nervo vago não faz o meu coração bater. O máximo que ele faz é, olha, vai mais rápido, vai mais devagar. Dilata as coronárias. No máximo é isso que ele faz. Quem faz a contração do coração realmente é a inervação intrínseca. É ela que vai fazer os batimentos do coração. E o batimento do coração vai começar pelo nó sinoatrial. Ele está na parede do átrio. Um pouco abaixo da abertura da veia cava superior. Lembra sempre que, igual o músculo, qualquer eletricidade vai fazer o coração contrair. Então, por exemplo, se eu desse um choquinho aqui em cima, essa parte ia contrair. Se eu der um choque aqui embaixo, essa parte vai contrair. Igual o músculo. Onde eu der choque, contrai. Só que nesse caso, o coração não adianta só ele contrair. Por exemplo, se ele fosse igual a um monte de fibras assim, ó. Na hora que eu desse o choque, o coração ia contrair de uma vez. Tum! Fechou. Bacana, o sangue saiu. Só que o sangue saiu de qualquer jeito, sem direção, sem controle algum. Então o que o engenheiro fez? Ele colocou como se fosse uma pausa para essa eletricidade. Então, vamos lá. Aqui desse nó sinoatrial saem algumas fibras que vão assim, ó. Eu só estou simplificando porque esse meu coração tá bonitinho, mas é assim. E aí vai contrair os átrios. Os átrios então contraem de uma vez, ao mesmo tempo, os dois átrios juntos. Depois que já deu choque no átrio, a eletricidade continua andando pelo fio. Só que aí, o engenheiro colocou um outro nó aqui, ó. Lembrando que é nó porque faz isso aqui. E aí eu vou precisar que vocês lembrem disso. Aí a eletricidade vai vir e vai se encontrar nesse nó aqui. É um outro nó. Dessa vez está entre o átrio e o ventrículo. Aí o pessoal falou, não inventa moda não. Nó átrio ventricular. Mas eu sou raiz, eu gosto de chamar de nodo. Tá bom. É a mesma coisa, tá? Se você está falando do nodo, você está entregando sua idade. É tipo falar da rótula. Aí, lembra aqui comigo, ó. A gente tem um nó. Então vem um fiozinho aqui, aí ele vai dar um nó aqui. Ele vai fazer vai para tudo quanto é lado, aí o fiozinho vai seguir. Se eu estou dando uma descarga elétrica que está vindo por esse fio,
Até essa descarga elétrica percorrer todo esse emaranhado de fio, vai demorar um tempo. É rápido, é coisa de milésimos de segundo, mas não é imediatamente, não é junto com o átrio. Então, enquanto a eletricidade está rodando por aqui, encontrando uma forma de sair, o átrio já contraiu e vai relaxando. Aí a eletricidade já vai descendo por aqui. Vou continuar ali nosso desenho. Então, o átrio contraiu, se juntou aqui no nó átrio ventricular e começou a emaranhada. Depois de um tempinho ali indo para tudo quanto é lado sem saída, ele achou uma saída. Aí ele vai descer. Aí ele vai descer por dentro aqui, ó, do septo interventricular, entre os dois ventrículos. Depois que ele descer, ele vai começar a subir pelas laterais do coração, pelas paredes do coração. Vamos entender o que vai acontecer. Ó, eu dei um choque nos dois átrios. Frum, o sangue desceu. Enquanto a eletricidade estava percorrendo ali o nó do átrio ventricular, o átrio começou a relaxar e o ventrículo começou a encher, porque o sangue começou a encher o ventrículo. Enquanto isso, a eletricidade começou a descer. Na hora que a eletricidade bater aqui na ponta do coração, que é o ápice, ela vai começar a subir e aí o coração vai começar a contrair. Só que como a eletricidade está vindo de baixo para cima, olha que legal, ele vai apertando de baixo para cima. Então o sangue começa a ser empurrado de baixo para cima. Olha que doido. Átrio contraiu, o ventrículo, pum, dilatou. Na hora que a eletricidade bater ali, o ventrículo começa a contrair de baixo para cima. Como se fosse uma ordenha mesmo, para colocar o sangue para fora. Professor, Oi. esse caminho é muito importante saber todos os nomes, porque eu fiz uma prova que caiu. Os nomes? Os nomes, caiu É as maldade. fibras de Purkinje, né? Isso, vamos lá Enfim, então. caiu todos os nomes, eu me perdi pelo meio. Eu sabia onde começava, sabia os nomes mais difíceis, mas o meinho me atrapalhou e acabou fazendo eu errar a questão. Sim, pessoal, eles deram nome para tudo isso. Vamos lá, vamos lá. Bom, deixa eu voltar aqui primeiro para vocês. Pessoal, eu sei que esse caminho aí dá uma volta longa, mas deu para entender, gente? Faz um joinha aí, só para eu ver se vocês estão bem. Antes de eu dar nome para os bois, porque tem muito nome aí para a gente decorar. Thalita, Márcia, Dinha, Daiane, tranquilo, Lívia, Júlia, que estão bem aí? Ó, qualquer coisa eu repito de outra forma. Tranquilo. Tranquilo. Professora, eu vou tentar achar essa questão para depois você trazer em aula. Tá bom. Ó, vamos lá. Primeiro, o começo de tudo. A eletricidade começa onde? Outra coisa. Perdão. Antes de eu começar isso. Chegou aqui no finalzinho, aí o sinal simplesmente some. A eletricidade se dissipa e acabou. Tá bom? Só para vocês saberem que também tem um finalzinho ali. Vamos lá. A eletricidade começa então aqui em cima, no número 1. Vamos colocar o número 1 azul. Opa! Pronto, eu vou colocar do meu jeito aqui. Ó. Pronto. Número 1, nó sinoatrial. Pronto. A eletricidade começa ali. Aí, ele vai passar por 2. Vamos fazer o 2 de verde. As fibras atriais. Não tem muito nome, não. Fibras atriais. Ainda bem que a pessoa não quis dar nome para esse negócio aí. Fibras atriais.
Ô, gente, dá uma folga que eu tô sem mousepad. Aí. Dá um desconto. Aí, a eletricidade vai se juntar aqui. Todo mundo se encontra aqui. Como que é o nome disso aqui? É o nó atrioventricular. Esse 3 está horrível. Então a eletricidade foi gerada ali, andou pelos átrios, se encontrou no nó atrioventricular. Se encontrou no nó atrioventricular, a eletricidade vai descer pelo meio do coração. Por um caminho, como se fosse um corredor, entre os dois ventrículos. Esse caminho é esse daqui. É o 4. Chama feixe de His. Ou átrio ventricular. Sugiro que vocês decorem os dois. Feixe de His. H-I-S-S. Deixa eu aumentar a letra aqui. Feixe de His. Acho que só tem para passar a informação de verdade. Feixe de His. Tem um S só. Tá bom. Garanto que não vão perguntar na prova de vocês se tem um S ou dois S. Ou feixe atrioventricular. Feixe atrioventricular. Tá bom? Beleza. Aí, quando bater ali no ápice do coração, lembrando que o coração, o ápice fica na parte de baixo, que é uma ponta do coração, ele vai se dividir para o ramo direito e para o ramo esquerdo. Aqui nos raminhos, ele vai subir de volta para fazer a contração cardíaca. Deixa eu ver que cor que tá faltando. Vamos fazer de verde limão. Aí o coração... Nossa, ficou horrível verde limão. Vai de azul, não sei. Aí ele vai subir por aqui. Essa última etapa, é a etapa 5, chama fibras de Purkinje. Vamos lá. Fibras de Purkinje. Essa eu sei escrever. Aí. Pronto. O que eu preciso que vocês se lembrem aqui para o resto da vida? Primeiro, a contração do coração, ela não acontece como em qualquer músculo. Lembra que o coração é uma rede, então a eletricidade se divide, se dissipa rapidamente por todos os músculos. Então todos eles vão contrair ao mesmo tempo. No átrio primeiro. Então contrai rápido e de uma vez. Tum, mas só o átrio. Não tem tum, é silencioso. Aí a eletricidade, depois que passou por tudo isso, se perde ali no nó atrioventricular e desce pelo feixe de His. Vai para o ápice, depois começa a subir pelas fibras de Purkinje. Pelas fibras de Purkinje ele começa um processo de ordenha. Então ele começa a contrair do ápice para cima, como se fosse um gelinho ou um saquinho de doce de leite. Você vai puxando de baixo para cima. Porque assim fica mais fácil para o sangue sair. Imagina que o coração contraísse por inteiro. O sangue não ia do átrio para o ventrículo. O sangue só ia sair do ventrículo. Então você não ia conseguir aproveitar todo o sangue. E se o ventrículo contraísse de uma vez, igual o átrio contrai? Aí o sangue também não ia sair muito bem, porque imagina que de repente a parte de cima contrai um pouquinho antes da parte de baixo. O sangue ia ser empurrado para o ápice, não ia ser empurrado para fora.
Então, eu acho que para tudo na vida, né? Tem o desenho que deveria ter, porque é assim que funciona muito bem. E é perfeito do jeito que funciona. Uma informaçãozinha só mais uma. Só pra... Não tem nome, não tem nada. É só um detalhe que eu acho legal vocês saberem aqui. Se eu estivesse vendo de lado esse coração, eu veria átrio, aí a eletricidade... Faz de conta que eu estou vendo de lado, tá? A eletricidade passando pelos átrios, ela se encontra... Deixa eu desenhar o coração primeiro, que aí vai fazer mais sentido para vocês verem um coração de lado. Átrio... Ventrículo. Parece uma noz, né? A eletricidade, o que ela faria é passar por todos os átrios, tudo certo. Ela ia se encontrar aqui no nó átrio-ventricular. E aí que eu preciso que vocês prestem uns 10% de atenção hoje. Daqui, a eletricidade vem como se fosse um pouquinho para frente e desce entre os dois ventrículos, tá? Só para vocês saberem. Depois eu te mostro por quê. Mas ele faz uma... Uou! Chama fascículo isso daí. Átrio-ventricular. Mas não precisa saber disso agora não. Tá bom? Só para vocês saberem, isso daí existe. Só para curiosidade. Então, deixa eu trazer vocês aqui para uma outra foto. O coração vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Vocês estão vendo o vídeo? Deixa eu voltar. Aqui. Acho que ele não tá tocando, né? Tá. Tá dando pra ver, gente? Sim. Tá bom. Repara comigo. Dá até pra ver o fascículo ali, ó. A eletricidade vindo um pouquinho pra frente. Átrio contrai, o sangue é empurrado para baixo. Aí o ventrículo contrai de baixo para cima. E aí o sangue é jogado para fora. Bem legal. Nossa, muito bom esse vídeo, hein? Dá para ver direitinho, né? Tudo que eu falei. Ó, repara, a eletricidade passa rápido pelos átrios. Aí ela se encontra no nó átrio ventricular, desce pelo meinho. Repara que o meinho dá uma jogadinha ali para frente. E aí desce ordenhando o coração. Tá bom? Gente. Boa. Deixa eu fazer a primeira pausa. Eu vou fechar essa gravação, porque o próximo assunto é muito doido pra gente emendar de uma vez só. Pronto, gente.